Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Serjão Matemática. Aulão de matemática, eu trouxe aqui 12 questões de revisão dos assuntos que mais caem na prova do Enem em matemática, então fica comigo até o final. Pessoal, resolução de 12 questões que mais caem. Olha só a primeira questão que eu trouxe aqui, a questão de razão, escala, proporção. Vamos passar por isso. A prova de 2019 trouxe a seguinte questão. Veja bem, para a compra de um repelente eletrônico, uma pessoa fez uma pesquisa nos mercados do seu bairro. Cada tipo de repelente pesquisado traz escrito no rótulo da embalagem as informações quanto à duração em dia, associada à quantidade de horas de utilização por dia. Essas informações e o preço por unidade foram representados no quadro. Essas questões de quadro com informações para eu comparar ocorrem frequentemente nas provas do Enem de matemática, né? Então, vem comigo. O tipo 1 de embalagem tem a duração de 30 dias funcionando, né, utilizando 12 horas por dia, e o preço é R$12. O tipo 2 dura 32 dias com a utilização de 9 horas por dia e custa R$9. Então, eu tenho aqui os 5 tipos. Vamos à pergunta. A pessoa comprará aquele que apresentar o menor custo diário. Grifa aqui para mim, ó, menor custo diário. O menor custo diário, quando ligado durante 8 horas por dia. Nessas condições, o repelente eletrônico que essa pessoa comprará é do tipo. Pessoal, então eu vou lançar aqui uma razão. Essa razão vai ser custo diário. O custo diário vai ser o preço dividido pela quantidade de horas de funcionamento. Então, olha o que eu trouxe. O preço dividido pelo tempo. Mas repare que o tempo tem horas por dia. Então, 12 horas por dia em 30 dias, eu vou ter que multiplicar os dois, transformando para hora. Então, repare, R$12 é o preço. Qual é o tempo? 12 horas por dia em 30 dias. E eu não vou multiplicar 30 por 12 aqui do meu lado, ó. O que eu vou fazer para ir mais rápido? Eu vou simplificar o 12 com o 12. Eu tenho a relação, então, 1/30. Do mesmo modo, eu vou fazer a análise do repelente 2, né, do tipo 2. Do tipo 2 custa R$9 e fica funcionando, né, ligado à utilização 9 horas por dia em 32 dias. Aqui está. Repare que se eu simplificar 9 com 9, eu tenho a relação 1/32. Do mesmo modo, o tipo 3 custa R$10, fica ligado 10 horas por dia em 40 dias. Então, olha só, R$10, 40 horas por dia vezes 40. Quando eu faço 40 vezes 10, eu estou transformando tudo para horas, né? São 40 dias. Eu simplifico 10 com 10, 1/40. No item 4, do 11 dividido por 44 vezes 8, eu simplifico por 11. Tem 1 sobre 4 e 4 vezes 8 é 32. E no último tipo aqui é 12 dividido por 8, funcionando 48 horas, 48 dias. Então, nós temos essa relação. Se eu simplificar por 12, fica 1 sobre 4. 4 vezes 8, 32, eu tenho essa relação aqui. O menor custo diário, pessoal, a fração que me resulta o menor valor, tem que ter o maior denominador. Quanto maior é o denominador, menor é o resultado da fração. Então, entre 1/40 e os demais, 1/40 é o menor, por isso a alternativa de letra C. Está aqui uma questão de razão, de divisão. Fica comigo, vamos para o próximo. A razão, a escala, a proporção, ela entra dentro de diversas partes do conteúdo da matemática. Eu trouxe aqui uma na geometria, também da prova do Enem 2019. No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é ponto médio do segmento BC. Então, M é ponto médio, o trapézio é isósceles, então tá aqui os dois lados iguais, M é ponto médio, então esse lado BM é igual a MC. Está aqui o trapézio isósceles, M é ponto médio, então BM é igual a MC. Os pontos PQ obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Então, os pontos P e Q vai dividir AD em 3 partes iguais, que eu vou chamar de Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então, eu montei aqui a famosa figura chamada trapézio isósceles. Tem um ponto médio em cima e tem 2 pontos P e Q que divide a base em 3 partes iguais. Vamos mais. Pelos pontos BM, B, M, C, P e Q são traçados segmentos de reta determinando 5 triângulos internos ao trapézio conforme a figura.
A razão entre o segmento BC e AD determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura. Então, a razão entre BC, qual é a razão entre o segmento BC e AD que determina 5 triângulos de áreas iguais? Então, está aqui a razão envolvendo áreas. Então, está envolvendo áreas. Então, repara aqui em vermelho, se essa figura aqui é um trapézio, essa distância aqui, a reta BC é paralela a AD. Então, em vermelho eu tenho um triângulo que tem base A, altura H. Em azul eu tenho um outro triângulo com a mesma área do vermelho, vermelho e azul iguais, com a base B e altura H. Se as áreas são iguais, eu vou anotar aqui, 5 áreas iguais. Então, em vermelho, base vezes altura sobre 2. Em azul, base vezes altura sobre 2. Como todas as 5 áreas dos triângulos são iguais, eu vou igualar 2 aqui, o vermelho e o azul. Então, a área do triângulo em vermelho é igual à área do triângulo em azul. Eu vou simplificar a altura sobre 2, porque tem o mesmo valor. Significa, então, que A é igual a B. A é igual a B. Agora, eu posso vir aqui no que está perguntando. A razão entre BC e AD. Ou seja, a razão entre a base menor e a base maior. Então, eu vou dividir aqui, BC dividido por AD é a base menor 2A, a base maior 3B. Mas repare que A é igual a B, então eu vou substituir o valor de A aqui, igual a B. Eu tenho 2B dividido por 3B, simplifico o B, 2/3, alternativa razão, 2 sobre 3, letra B. Pessoal, fica comigo, dá o joinha para mim. Tem mais, essa é a segunda questão de 12 questões, 12 assuntos que mais caem na prova do Enem. Escala é uma razão, Então vamos aqui em questão de escala. Escala sempre vem na prova do Enem. Também na prova Enem 2019. Um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro utilizando a escala 1/500, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme a figura. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte da planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetros referente ao comprimento da ponte deve ser, primeiramente, a razão 1/500. 1/500. Significa que o tamanho real equivale a 1, e eu vou reduzir 500 vezes o desenho. Ele vai ficar um número 500 menor. 500 vezes menor, a escala, tá vendo? E aí, a ponte que foi esquecida, na realidade, ela tem 73 metros. Quanto que eu vou reduzir? Qual o valor da redução para eu escrever lá no desenho? Então, repara aqui, a escala 1 está para 500 metros, Assim como 73 metros, aqui é dado em metros, está para x. Se eu fizer o produto cruzado, está aqui 500x é igual a 1 vezes 73, Nossa famosa regrinha de 3. Passo 500 dividindo. Aqui eu tenho vários artifícios de cálculo aqui, mas eu vou fazer a divisão. Fazendo a divisão, eu vou ter 73 dividido por 500, aqui do meu lado, Pessoal, 500 cabe quantas vezes dentro do 73? Ele não cabe 0 vezes, Então, eu vou acrescentar um zero aqui, a casa decimal está aqui, eu vou andar a casa decimal, a vírgula, Então, eu vou andar uma vírgula aqui também. Quantas vezes o 500 cabe dentro do 730? Ele cabe uma vez. 1 vezes 500 vai dar 500, subtrai, dá 230. Baixa o outro zero. Quantas vezes o 500 cabe dentro do 2.300? 4 vezes 500, 2.000, subtrai, 300, baixa outro zero. Quantas vezes o 500 cabe dentro do 3.000? 6. Pessoal, 146 metros. 146 metros. Deixa eu me ajustar aqui um pouquinho. Aí, 146 metros. Pessoal, mas aqui está pedindo em centímetro. 146 metros para eu... 0,146. 0,146. Aqui está a transformação. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Onde eu vou colocar o 0,146 metros? O zero é a unidade do metro, então ele vem aqui embaixo, 0. O 1 vai entrar aqui no decímetro, o 4 vai entrar no centímetro, 6. Então, tô aqui, 0,146 metro, que é, se eu passar a vírgula para cá,
1,46 decímetro. Se eu passar a vírgula para cá, 14,6 centímetros, que aqui está 14,6 centímetros, alternativa de letra C. Me acompanhem, pessoal. Vamos para a quarta questão. Razão e proporção andam sempre juntos, sempre ligados. A proporção, ela é uma igualdade de razões. Veja bem, vamos à leitura. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa, no primeiro, cada empresa interessada só pode contratar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade do uso de cada máquina cadastrada pela empresa no presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital contrataram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Repare então que é inversamente proporcional à idade. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso, ou seja, com 5 anos, maior idade de uso, de forma inversamente proporcional? Primeiro vamos lembrar aqui propriedade e proporção. Então, proporção é igualdade de razões. Igualdade de razões. Então, se eu tiver aqui, ó, x está para A, x sobre A é igual a y sobre B. Repare que a igualdade de 2 razões me dá a proporção. Eu posso somar em cima, somar embaixo, a proporção permanece a mesma. Exemplo. Se eu tiver 2 sobre 4, se eu dividir por 2, ele dá 1 sobre 2. Se eu somar 2 mais 1 e somar 4 mais 2, dá 3 sobre 6, que continua o mesmo resultado. Tá vendo? Então, esse exemplo aqui só para validar, para verificar a propriedade. Deste modo, as 3 máquinas, então, x mais y mais z, vai dar um orçamento de 31 mil. Só que x tem que estar inversamente proporcional a 2, o y inversamente proporcional a 3 e o z inversamente proporcional a 5. Como é uma divisão inversa? A divisão inversa eu dividi por 1 sobre 2, o y 1 sobre 3, o z dividido por 1 sobre 5. Tá vendo? A divisão inversamente proporcional. Eu vou dividir pelo inverso daquele número que foi dado. Utilizando a propriedade, eu posso somar em cima, posso somar embaixo. Embaixo eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5. Aqui está, que é 30. 30 dividido por 2 é 15, vezes 1 é 15. 30 por 3 é 10, vezes 1 10. 30 por 5, 6, vezes 1, 6. X mais y mais z lá em cima é 31 mil. Embaixo eu vou ter 31 sobre 30. Na divisão de frações, aqui do meu lado, eu vou conservar a primeira fração e inverter a segunda. Olha aqui, tá aqui, ó, né? Nisso eu vou cortar esse 31 mil com esse 31 daqui, deste modo. E nós vamos ter aqui 30 mil. 30 mil é a nossa constante de proporcionalidade. Lá na teoria, o famoso K, constante de proporcionalidade nossa. Então, agora eu vou na pergunta. Ó, quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? A maior idade é 5 anos. Então, eu quero saber só o de 5 anos. Então, o Z está para 1/5, assim como a nossa constante é 30 mil. Eu passo 1/5 multiplicando 30 mil. Deste modo, eu tenho 6 mil, alternativa de letra B. Mas se eu quisesse descobrir os outros também, aqui, ó. Eu tenho o y, ele é inversamente proporcional a 3, eu passo multiplicando 1/3, produto cruzado, né? 1/3 vezes 30, 10 mil. E o x, meio vezes 30, 15 mil. Repara que se eu somar 15 com 10 dá 25, com 6, 31 mil. Está aqui, grandezas inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Fica comigo, vamos para a quinta questão de uma maratona aqui, de um aulão de 12 questões. Fica comigo que vai te ajudar. Mais uma vez aqui eu trouxe uma questão agora de porcentagem com comparações. Repare que só faltou o desenho do quadro, né? Mas aqui de todo jeito é a comparação da loja 1 com loja 2, loja 3. Todas as provas do Enem vêm esse tipo de questão. Então vamos lá. Deseja-se comprar determinado produto e após uma pesquisa de preço, o produto foi encontrado em 5 lojas diferentes, a preços variados. Olha a loja 1. A loja 1 oferece 20% de desconto, que equivale a R$ 720, mais R$ 70 de frete. A loja 2, 20% de desconto, que equivale a 740, e mais 50 de frete. E assim você tem as opções da loja 3, 4 e 5. O produto foi comprado
na loja que apresentou o menor preço total. Menor preço total. Qual dessas 5 lojas tem o menor preço total? O produto foi adquirido na loja... Pessoal, na loja 1, se 20% equivale a 720, 20% é de desconto. Então, quem está comprando não vai pagar. Quem está comprando, então, vai pagar 80%. Olha aqui, ó. Quem está comprando vai pagar 80%. 20% é desconto. Então, numa regra de 3 ou numa conta rápida, ó, como aqui é só multiplicar por 4, aqui também é só multiplicar por 4. 720 mais 720 dá 1.440, 1.440 mais 1.440, 2.880. Então, significa que aqui uma conta rápida, 80% vai equivaler aqui na loja 1 a 2.880, que é 4 vezes esse valor. Então, eu multipliquei por 4, multipliquei por 4. Só que ainda tem um frete, ó, mais 70 de frete. Então, eu comprar na loja 1 vai ter o custo de 2.950. Vamos para a análise da 2. Na 2, 20% de desconto é 740. E 80%? Eu multiplicar por 4 também. Então, 740 mais 740 mais 740 mais 740, eu vou chegar em 2.960. 2.960, só que tem mais o frete, tá? Mais o frete de 50. Então, ó, esses 80% equivale só ao 2.960 aqui, ó. Só que ainda na loja 2 ainda tem mais 50 reais. Então, na loja 2 fica tudo 3.030, que é mais caro que a loja 1. Que é mais caro que a loja 1. Ótimo, vamos para frente. Então, na loja 3, o desconto de 760. Então, desconto de 760 mais o frete de 80 reais. Mas repare que se o desconto equivale a 760, ele é maior do que esse. Então, ele já é maior do que a loja 2. Pessoal, se o valor do desconto ficou maior, é porque o produto ele é maior ainda, o preço do produto final. Então, ele é maior do que a loja 3. A loja 4, 15% de desconto equivaleu a 710. Tem um frete de 10 reais. Então, se 15% é desconto, ele vai pagar 85. Eu tenho que fazer essa conta aqui. Só que antes de fazer conta, para não perder tempo, eu vou olhar o 5. A loja 5, 15% de desconto, que equivale a 690, sem custo de frete. Quanto que é 85? Olha só, os dois dão 15%. Vamos comparar o 4 e o 5. Se 15% é 710, significa que o preço Y é muito maior. Se 15% é 690, significa que o Z é menor. Porque o valor final do desconto é menor, então o valor total é maior. Então, significa que o valor do 4, mesmo sem eu saber, ele é um valor muito maior do que o Z. Porque se 15% é maior, então o Y, 85%, vai ser maior. Então, eu não preciso fazer o 4, mas o 5 eu vou ter que fazer para comparar com o primeiro. Eu vou cortar aqui porcentagem com porcentagem, vou dividir por 5 também, né? Então, eu cortei porcentagem com porcentagem, dividi por 5. E aqui agora eu vou dividir por 3. Tá aqui. E 230 vezes 17, eu fiz a conta aqui embaixo, bem pertinho de mim aqui, ó. Tá aqui. Então, 7 vezes 0 vai dar 0, 7 vezes 3 vai dar 21, vão 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16. E 1 vezes 230, somei. 3.910 ficando mais caro que a loja 1. Fica mais caro que a loja 1. Logo, a loja 1 é a loja mais barata. Aqui está. Repare que esse tipo de análise vai levar um certo tempo, porque você tem que passar atentamente por todos eles. Vamos mais. A porcentagem, assim como a razão e proporção também, elas costumam entrar em diversos conteúdos da matemática. Aqui eu trouxe um exemplo de geometria espacial, também do Enem 2019. Uma empresa especializou-se no aluguel de containers que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem altura de 2,4 metros e as outras duas dimensões, largura 3 metros e comprimento 7 metros, respectivamente. Tá aqui, ó, 2,4 de altura, a largura 3, né, e o comprimento 7. Um cliente solicitou um container com altura padrão, 2,4, porém uma largura 40% maior e o comprimento 20% menor que as correspondentes medidas do modelo padrão. Para atender às necessidades do mercado, a empresa também possibilita um estoque de outros modelos de containers conforme o quadro. Está aqui mais uma questão com o quadrinho para você comparar.
dos modelos disponíveis, qual atende às necessidades do cliente? O que o cliente quer? Ele quer uma largura de 40% maior. Então, vamos fazer esse aqui, ó. 3 mais 40% a mais de 3. Tá aqui, ó. 3, cadê aqui? Largura, ó. 3 mais 40% a mais de 3. Então, 3 mais 40% é 0,4 de 3. 0,4 vezes 3 é 1,2. Mais 3, 4,2. Eu poderia fazer assim, pessoal, mas eu poderia também ir direto. Repare que aumentar 40% é eu multiplicar por 1,4. Aqui, ó. Então, a mesma conta aqui em vermelho eu vou fazer aqui, ó. Eu pego 3 e multiplico por 1,4. Por que 1,4? 1 é uma vez o valor anterior. Tá aqui. E 0,4 é o aumento, 40%. Então, se eu multiplicar por 1,4, eu tenho um resultado final já direto. É a mesma conta feita aqui. Ó. Então, repare, 3 vezes 4 vai dar 12, vai 1. 3 vezes 1 vai dar 3, mais 1, 4, 1 vírgula, 4,2. Do mesmo modo, agora, o comprimento, ele quer 20% menor. Então, vamos reduzir 20% de 7, que é 7 menos 20% de 7. Que é isso aqui, ó. 7 menos 20% de 7. 20% de 0,2. 0,2 vezes 7 é 1,4. Então, 7 menos 1,4, o famoso 5,6. Atenção, no comprimento eu vou fazer a mesma operação aqui, só que de forma mais direta. O que é 20% de desconto, de diminuição? 20% de desconto é eu multiplicar por 80%. Então, eu pego o valor 7, multiplico 0,8. Repare que abaixo de 1 é diminuição, desvalorização, desconto. Acima do 1 é aumento, majoração, juros, acréscimo. Então, por que 0,8? Porque o desconto é de 0,2. Se o desconto é de 20%, eu vou ter um resultado de 80%. Então, 7 vezes 0,8, 5,6, o mesmo resultado aqui. Então, pode fazer de um jeito aqui ou de outro. O que você não pode fazer é perder a questão. Tá aqui, então, nós temos a largura 4,2, temos 3 possibilidades de 4,2 e apenas uma de 5,6, logo nós temos a alternativa de letra B, a nossa sexta questão. Tá no meio, pessoal, se você tá gostando, dá um joinha para mim lá. Vamos para a sétima questão, já que eu entrei em paralelepípedo ali, envolvendo porcentagem, agora uma questão de cilindro, geometria espacial, né? Costuma acontecer questões também de geometria, principalmente geometria espacial. Vem comigo. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo no formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 e altura 15. Eu fiz o desenho. Aqui, ó. O copo é cilíndrico, tá aqui embaixo, né? O copo cilíndrico. A altura é 15, aqui, a altura é 15. Se o diâmetro é 6, o meu raio é 3. Tudo bem? Neste copo há 3 cubos de gelo. Desenhei os 3 cubos aqui, ó. De 2 centímetros de aresta cada, ó. Ó, 3 cubos de gelo, ó. E 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de espessura cada. Então, o limão vai ser um cilindro com espessura bem fininha, 0,5. Então, eu coloquei lá os 2 limões, lá, né? As 2 fatias de limões, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, né? Então, você tem 2 rodelas cilíndricas de limão, tá aqui. Então, você tem, se o diâmetro é 4 centímetros, o raio é 2. Fiz o desenho, beleza? Considere que ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Utilize 3 para aproximação do π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe dentro desse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com as dimensões inalteradas é igual a... Então, eu tenho um copo cilíndrico, vou encher de refrigerante. A gente sabe que o gelo, na verdade, ele fica uma partezinha, né, para fora do líquido, né, como o iceberg, a maior parte fica embaixo. Mas aqui ele foi claro, ó. Ele falou aqui, considera ao colocar o refrigerante, os cubos de gelo ficaram totalmente imersos. Então, eu não vou considerar essa possibilidade. Então, eu vou encher de refrigerante até o topo e tudo que está ali dentro vai ficar imerso. Então, eu vou montar uma relação. Olha a relação que eu vou montar. O volume do copo todo é o volume do refrigerante, do líquido, mais 3 volumes dos cubos de gelo, mais 2 volumes das rodelas de limão. Primeiro, o volume do copo, área da base vezes altura. Olha o volume do copo.
Área da base vezes a altura. É um cilindro. Área da base, πr ao quadrado. Aqui, ó. πr ao quadrado. E o raio é 3. Então, vamos substituir o raio 3, altura 15. 3 quadrado é 9, vezes 3, 27. 27 vezes 15, 405 aqui na minha mão, ó. Então, o volume do copo todo é 405 centímetros cúbicos. Vamos agora ao volume do gelo. O volume do gelo são 3 volumes, 3 cubos. E o cubo é aresta ao cubo. Então, bem aqui embaixo de mim, aqui, né, aqui, ó, 2 ao cubo, vai dar 8 vezes 3, 24. Então, as 3 pecinhas de cubo de gelo dão 24 centímetros cúbicos. Vamos para o limão. Limão também é cilindro, área da base vezes altura, aqui do meu lado. Então, eu tenho a base, ó, são 2 limões, né, 2 fatias de limões, 2 rodelas de limões, tá aqui. Então, 2 πr ao quadrado. O raio é 2, já que o diâmetro é 4, vezes a espessura, né, que é meio. Então, 4 vezes meio é 2, vezes 2 vai dar 4π. Né? O raio é 3. O raio é 3. 4 vezes meio vai dar 2. 2 vezes 2, 4π. E o π é 3. Corrige, tá? O π pediu para substituir o π igual a 3. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. A partir de agora, eu posso já montar a minha expressão aqui, ó. 405 é o volume do copo. O volume do refrigerante é o que eu quero calcular. 3 cubos de gelo deu 24, aqui em azul, aqui, né? 8 vezes 3, 24. E o volume, as rodelas de limão, as duas, deu 12. Deste modo, eu vou pegar o 36 aqui, né? 24 mais 12, 36. Vou passar subtraindo. E aí eu vou chegar na alternativa 369, alternativa de letra C. Geometria espacial, pessoal. 7ª questão. Fica comigo aí, fica comigo aí. Dá o joinha para mim lá, pessoal. Vamos para a nossa 8ª questão de 12. Segure-se aí e vamos que vai te ajudar. Veja bem, leitura do texto mais uma vez. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimento que possui rendimento constante sobre juros compostos de 5% ao mês. Né? Então, está aqui o capital, R$200, juros compostos, 5% ao mês é a taxa. Esse fundo possui 5 planos de carência, tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente. Os planos são, mais uma vez, a questão de comparação de planos, de valores, de lojas, mais uma vez. O objetivo dessa pessoa é deixar uma aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique. Valor inicialmente duplicado. Se o valor inicial é o capital 200, para eu duplicar eu vou ter 400, é um tal de montante. Valor inicial, 200. O valor final, montante. E ele quer que ele duplique. 400, ó, 400, tá? Quando somado aos juros do fundo, considere aproximações aqui, ó, log de 2 é 0,30, log de 1,05 é 0,02. Se deu as informações de logaritmo, bem provável que nós teremos que utilizar logaritmo. Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar pelo plano. Qual desses aqui, com a menor carência possível, eu consigo duplicar o montante aplicado? Então vamos lá. Juros compostos, está ali, formulinha. Montante é o capital 1 mais a taxa elevada ao tempo. Montante é o capital 1 mais a taxa elevada ao tempo. Substituindo os valores, o M é 400, capital 200. Eu tenho 1,05 elevado a T. Eu divido por 200 os dois aqui, né? 400 por 200 vai dar 2, 200 por 200 dá 1. Então nós chegamos nisso. O que é isso? O que é isso aqui na minha mão? O que é isso? O que é isso? Isso chama-se equação exponencial. Por quê? Porque a variável aqui está no expoente t. Então, na equação exponencial, eu tenho que fatorar as duas bases, igualar as bases e trabalhar com os expoentes. Só que neste caso, eu não consigo fatorar o e para chegar em 1,05 e nem 1,05 para chegar em e. Então, eu vou usar logaritmo. Eu aplico o logaritmo dos dois lados. Log dos dois lados bem aqui embaixo. Log dos dois lados aqui embaixo. Então, log de 2, quando aparece base número é base 10, log desse número aqui na base 10. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a propriedade de logaritmo para resolver a minha questão. Então, primeiramente, tem um expoente t, esse expoente t aqui embaixo da minha mão, aqui embaixo, aqui, expoente t, eu vou dar a famosa regrinha do tapa. Eu dou o tapa nele, ele vai cair lá para frente. Olha o tapa no t, está aqui o tapa no t.
Então, a propriedade de logaritmo, o expoente do logaritmando, passa como produto do logaritmo. Log de 2 foi dado, 0,30. Log de 1,05 também. Eu multiplico por 100 para tirar a vírgula. Ó, ficamos 30 sobre 2, 15 meses. Então, o plano que atende a carência mínima para duplicar 15 meses, alternativa de letra B. Juros compostos com logaritmo. Juros compostos com logaritmo. Vamos para a nossa nona questão de 12. Fica firme aí comigo, aguente firme. Pessoal, as funções, né, também diversas questões versam sobre funções do primeiro grau, do segundo grau, logaritmo. Eu trouxe algumas, vem comigo. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo é... Pessoal, temos aqui um gráfico, uma função do primeiro grau ou função afim, porque trata-se de uma reta. Né? Tá aqui, ó. Então, esse lucro L... Então, vamos primeiramente montar aqui a função L de t do primeiro grau é AT mais B. Essa é a função AT mais B. O que o A faz? A é coeficiente angular, ele me dá a inclinação. O que o B faz? O B é o coeficiente linear. Né? O B me dá o ponto de interseção que a reta vai atingir o eixo Y, então menos 1000. Ó, então já tem o B. Então, eu já sei que a função é desse jeito aqui. Já sei que a função é dessa forma. Se a função é dessa forma, porque o B está aqui, o ponto de interseção, você não vai ter a letra A como opção, nem a letra B, nem a letra C, e já tem a resposta, a letra D. A resolução da questão com as análises das alternativas é fundamental. Então, eu já sei que é a letra B. Já sei que é a letra B. Mas vamos ao cálculo. Eu já sei que é a letra... Foi mal, D de doido. Já sei que é a letra D de dado, tá? Já sei que é a letra D. Por quê? O coeficiente linear é menos 1000. O gráfico já me deu. Já fiz a alternativa. Nisso eu já lançaria e já passaria para a próxima. Mas eu vou resolver. Pessoal, eu vou tirar aqui nesse triângulo em azul o coeficiente angular. O coeficiente angular ele é dado pela tangente, né? Tangente do ângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então eu não sei esse ângulo aqui, vou chamar de alfa. Cateto oposto aqui é 3000, ó. O cateto adjacente é 20 menos 5 é 15. Então, quando eu faço a tangente, ó, então o coeficiente angular é a tangente do ângulo. A tangente vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 200. Então, o meu A é 200. Aqui eu determino a função. Então, o A, o coeficiente angular, me dá a inclinação. Já tínhamos ali a alternativa de letra D. Né? Questão tranquila da função do primeiro grau. Fica comigo ainda em funções, né? Vem comigo. Olha só agora uma questão que envolve função quadrática, né? A função do segundo grau. Vem comigo na leitura, pessoal. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo de um tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática, função do segundo grau. Os dados coletados nas duas primeiras foram, ó, aqui nós temos o tempo em hora, em 0 horas, em 1 hora, em 2 horas, e aqui em quilograma, 1, 4, 6. Para decidir se devem interromper o processo, evitando os riscos ao paciente, os pesquisadores devem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea deste paciente após 1 hora do último dado coletado. Vamos grifar aqui, pessoal, as informações importantes. Ó, quadrática, né? Então tá aqui a função quadrática. O que mais que se quer aqui? Após 1 hora do último dado coletado. Então, 1 hora depois, né? Nas condições expostas, a quantidade de miligramas será. Pessoal, então tá aqui a função quadrática, Q de t igual a t ao quadrado mais bt mais c. Então, eu tenho aqui, quando t é 0, eu vou substituir. Quando t é 1, eu vou substituir. Quando t for 2, eu vou substituir. Né? E em 3 horas, o que acontece em 3 horas? Né? Para decidir o tempo de interromper o processo, esse paciente quer a quantidade de substância está circulando após a última hora do dado coletado. Assim. Então, ó, após a última hora do dado coletado, passaram 3 horas.
tá? A última hora do dado coletado, 3 horas. Então, vamos lá. Então, 0 eu vou substituir, quando eu jogo o t igual a 0, o c igual a 1. Quando o t for 1, eu substituo lá no t, eu tenho que a mais b mais c igual a 4. Né? Eu passo o 1 subtraindo, 4 menos 1 é 3. E quando o t for 2, eu substituo 2 ao quadrado, 2, eu faço aqui, ó, vai ficar 4a mais 2b igual a 6 menos 1. Eu chego nessa expressão, mas repare que eu já isolei o b aqui em cima, eu vou substituir. Ó, o b vai valer 3 menos a. Faço o produto, 2 vezes 3, 6, menos 2a. 4a menos 2a vão dar 2a, eu pego o a, passo subtraindo, então eu tenho que 2a é menos 1, logo o a é menos meio. E nisso eu monto a função. Eu substituo aqui no valor de a, aqui em cima, né? Encontro o valor de b, tiro o mínimo, encontro o valor de b, e aí eu tenho a minha função. Ó. Então, eu precisava chegar aqui. Que de t, ó, o valor de a menos meio, o valor de b 7 sobre 2, tá? Depois dê uma pausada no vídeo, dê uma analisada com calma. Então aqui, como pede aqui, ó, a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado, por isso t igual a 3. Após 1 hora do último dado coletado, o último dado coletado foi 2, 1 hora depois, então t igual a 3. Então aqui, ó, aqui passou a primeira hora, passou a segunda, é o último dado coletado, então ele quer 1 hora após, então t tem que ser igual a 3. Eu levei toda essa estrutura para elaborar a função, para montar a função. Agora eu vou substituir o t igual a 3. 3 ao quadrado, ó, então t igual a 3, e fazendo essa conta, né, que vai dar 9, aqui vai dar 21 sobre 2, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, então 21 aqui menos 9 vai dar 12, com mais 2, 14 sobre 2, eu tenho 7. Então, na última hora, 1 hora depois da última hora, né, eu vou ter a alternativa de letra B. 7 está aqui a função quadrática, a função do segundo grau. Pessoal, tem mais questões de função. Me acompanhe. Funções aqui, nossa 11ª questão de 12 que eu selecionei. Aguenta firme, dá um joinha para mim, pessoal, e acompanhe. Moçada, eu trouxe uma de função logarítmica, né? A função logarítmica. Ela não costuma cair muito assim, a função logarítmica. Às vezes tem algum Enem que não vem, mas quando vem, o aluno normalmente tem uma dificuldade. Por isso eu trouxe ela aqui. Olha aqui a função logarítmica também da prova do Enem 2019. O jardineiro cultiva plantas ornamentais e coloca à venda quando essas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que cada planta brota do solo até o momento em que ela atinge a altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 vezes log de t mais 1 na base 2, em que t é o tempo contado em dia e altura e H a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, quanto tempo em dia ela alcançará a altura máxima? Então está aqui, primeiramente, primeiro passo é a função. Né? Agora vamos entender a questão. Peraí. O jardineiro cultiva plantas ornamentais e coloca à venda quando elas atingem 30 centímetros de altura. Então, antes de 30 centímetros, ele não coloca à venda. Beleza? Esse jardineiro estudou o crescimento das plantas em função do tempo, deduziu que a planta brota do solo até o momento que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. Então, essa fórmula calcula o quê? A altura em função do tempo a partir do momento em que ela brota do solo até o momento em que ela atinge 40 centímetros, altura máxima. Então, essa fórmula vai ter essa altura máxima de 40 centímetros. Mas repare que ela só é colocada à venda depois de 30 centímetros. A fórmula é essa, beleza? Tempo em dia. Ó, então, vem comigo. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, ou seja, depois de 30, quanto tempo em dia ela alcançará a altura máxima? Então, vamos ver aqui. A partir do momento que é colocada à venda, ela tem que atingir 30 centímetros de altura. Está aqui. Então, eu tenho esta expressão logarítmica. Olha, esse 5 eu vou passar ele dividindo, né? E 30 por 5 vai dar 6. Então, eu tenho 6 igual a log de t mais 1 na base 2. Aqui eu vou aplicar a definição de logaritmo, né? No qual a base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Base elevada ao resultado é o logaritmando.
Então eu tenho 2 à sexta é igual a t mais 1. 2 à sexta, 64, subtraído de 1, o t é 63. Então repare o seguinte, esse tempo é o tempo colocado em dia. Então levam-se 63 dias para a planta chegar a 30 centímetros. Após isso que ela é colocada à venda. Então, após 63 dias, a planta é colocada à venda com altura de 30 centímetros. Vamos ver agora quando ela atinge a altura máxima, que é 40, bem aqui em cima. Então, está aqui 40, em azul. Eu passo 5 dividindo, 40 por 5 vai dar 8. Né? 8 é igual a esse logaritmo. Eu faço o mesmo ali embaixo. Base elevado ao resultado é igual ao logaritmando. Está aqui. 2 oitavos, então, bem aqui do meu lado. 2 oitavos é igual a t mais 1. 2 oitavos, 256, menos 1, 255. Então, peraí. 255 dias depois que ela foi plantada, ela atingiu a altura máxima. 63 dias depois que ela foi plantada, ela atingiu o ponto de venda. Certo? Então, aqui está a pergunta, ó. Então, voltando aqui, a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, quanto tempo em dia ela alcançará a altura máxima? Então, depois que ela foi colocada à venda, quanto tempo ela leva para chegar à altura máxima? Então, a partir do momento que a planta é colocada à venda, ela alcançará a altura máxima em... Então, ó, 255 dias depois ela tem a altura máxima. 63 dias é colocada à venda. Então, 255 menos 63, 192 dias após ela atingir a altura máxima, ela foi colocada à venda. A alternativa é de letra D. Letra D, questão de função logarítmica. Pessoal, fica comigo nossa última questão, questão 12. Questão 12, mais um quadrinho, mais uma tabela. E eu trouxe aqui uma questão sobre progressões. Eu poderia também usar para resolver essa questão a função linear, a função do primeiro grau, mas eu trouxe aqui como progressões. Vem comigo. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Está aqui mais uma tabela. Em um ano de 1990, tinha 137 médicos, em 1980, né? Em 1985, 162, em 1995, 212, em 2010, 287, está ali a tabela que tem que ser analisada. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão a longo prazo do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear. Eu vou grifar aqui, crescimento linear é uma reta. É uma reta. Se é uma reta, ele é linear, o crescimento é constante, eu tenho uma progressão aritmética. Qual a previsão do número de médicos desse município no ano de 2040? Olha, então, no primeiro ano aqui, repare que de 1980 para 1985, aumentou 5 anos. Quantos médicos aumentaram de 37 para 60? Aumentou 25. De 1985 para 95, aumentou 10 anos, e aqui aumentou 50. De 95 para 2010, passaram 15 anos, e aqui aumentou 75. Olha, eu vou enxergar essa sequência como uma PA, da seguinte maneira. Aqui aumentou 5, depois aumentou 10, depois aumentou 15. Mas se eu colocar aumentando de 5 em 5, ó, em 1980 tinha 137 médicos. 5 anos depois, 1985 aumentou 25, 162. Agora eu vou colocar um dado que não tem ali, já que o crescimento é linear. Se eu aumentar mais 5 anos apenas, 1990, ó, em vermelho, não tem lá na tabela. Eu posso fazer isso porque o crescimento é constante, é linear. Então, em 1990... aumentou 5 também, e aqui aumenta 25. Aumentando 25, ele vai para 187. Se eu aumentar mais 5 anos, eu caio no dado da tabela. Aumentou mais 5, e aqui aumenta mais 25. Então, 187 mais 25, 212, que é o que está aqui. E não tem na tabela também o ano 2000. Coloca no ano 2000, aumentou 5, aqui aumenta 25. Não tem também o 2005, aumentou 5, aqui aumenta 25. Mas tem o 2010. Tem o 2010. Que aumentou mais 5, aqui aumentou mais 25, aqui está. Então, se eu completar em vermelho, eu posso enxergar essa progressão aritmética. A progressão aritmética. E em 2040, tem o quê? AM.
um enésimo termo. Jogando a formulinha da sequência de PA, a n vai ser o A1 mais n menos 1 que multiplica a razão. O último termo é o que eu quero saber. O primeiro é 1980, o último 2040, número de intervalos de 5 em 5 anos. Número de intervalos de 5 em 5, né? Quantos números eu tenho aqui, ó, de 5 em 5? Né? Quantos números eu tenho nessa primeira linha? N. E a razão é 5 em 5. Né? Tá aqui. Tá aumentando de 5 em 5. Então, ao passar subtraindo, eu tenho 60. Se eu passar o 5 dividindo, ó, eu vou ter 12. Tá aqui, 12 igual a n menos 1. Então, eu tenho 13 números nessa primeira linha. 13 elementos nessa primeira linha. Então, o AN também tem que me dar um resultado em 13 elementos na segunda linha. E aí eu vou jogar aqui do meu lado em azul para a linha de baixo. A N vai ser o A1, 137, mais o N, que é 13, que eu descobri com a primeira linha. Então, aqui é A13, né? Vezes 25, porque a razão aqui embaixo é de 25 em 25. Então, duas progressões aritméticas. Eu faço 12 vezes 25, 300. Chega então em 437, alternativa de letra C. Tá aqui uma questão de sequência de progressão. Pessoal, essa foi a última questão nossa aqui dos assuntos que mais caem selecionados. É tipo um aulão aqui na reta final. Lembrando a você, para você ficar atento às questões fáceis, médias e difíceis, você deve procurar fazer todas as fáceis, as médias também, e a maior quantidade de difíceis. Lembrando que o sistema TRI, teoria de resposta ao item, ela vai tentar identificar aquele aluno que está chutando. Como é que o sistema TRI, que é o sistema de pontuação do Enem, trabalha? Como é que ele trabalha, pessoal? Se você acertou a difícil, errou as fáceis, ele não pontua, não dá pontuação cheia. Então ele só vai pontuar as questões difíceis se você fez as fáceis. Então é muito importante você mapear o seu tempo e procurar fazer a maior quantidade de questões possíveis, tá? Sabendo o que está fazendo. Então o sistema TRI, basicamente, ele tenta evitar que o aluno chute, né? Ele tenta identificar que o aluno chute, que o aluno fez o chute. Porque se ele acertou difícil, errou a fácil, provavelmente ele chutou e não pontua a pontuação cheia. Então, para ir bem no Enem, use o sistema TRI a seu favor, procure fazer o máximo de questões, sabendo o que está fazendo, lendo o que está fazendo. Pessoal, se você gostou, né, você dá o joinha aqui para mim, se inscreve no canal, ativa a notificação e eu desejo a você boa sorte. Agora, nesse último momento, pessoal, você já estudou bastante, então confie em você, preste atenção e boa prova lá. Grande abraço. Serjão Matemática.